presentes aqui a mais esta divulgação. Hoje tivemos uma semana cheia, né? Tivemos na segunda-feira o estudo do pessoal lá do Núcleo de Estudo da População, da Mirna, né, sobre migração, e ontem tivemos o estudo apresentado lá pela Diretoria de Política e Estudos Sociais sobre o perfil das pessoas com deficiência. E hoje vamos estar divulgando a nossa 5ª RA, entre as 31 regiões administrativas que compõem o DF, que é a RA de Santa Maria. Então, estamos aqui com o administrador regional, o Coronel Neviton Pereira Júnior, né? E já agradecemos aqui, viu, Coronel, a sua presença aqui na Codeplan para participar desse debate, e, né, o Jussânio, né, pela Diretoria de Estudos e Políticas Socioeconômicas, a Iraci, gerente da Gerência de Pesquisa, e a Mônica, né, coordenadora da PIDAD. Eu vou fazer, como sempre, né, a leitura dos pontos a serem destacados, e, na sequência, a Iraci faz a apresentação e, em seguida, a gente abre para os comentários dos demais integrantes aqui da mesa, né, o Jussânio e Mônica, e, né, a interpretação desses dados estatísticos aqui por quem vive a realidade da cidade, o Coronel Neviton. E, na sequência, as perguntas dos órgãos de imprensa e dos demais participantes. Então, vamos lá. 5ª região, né, Santa Maria a ser pesquisada, uma população estimada para 2013 em 122.117 habitantes, uma proporção de 48,8% homens e 51,2% mulheres. Eu já quero adiantar aqui que, na verdade, Santa Maria, talvez das 5 já pesquisadas, seja aquela que apresenta os resultados com menor variação em relação à PIDAD 2011. É natural, né, que a gente tenha um quadro desse tipo, né? 2 anos não é um período tão longo que permita grandes oscilações, mas, num caso ou outro, né, nas demais regiões a gente observa isso. Santa Maria tem uma tendência de estabilidade, né? Então, por exemplo, a população que era de 119.440, né, foi para 122.117, um aumento aí de pouco mais de 2.000 pessoas, né, 1% ao ano. Então, um quadro de estabilização. Proporção de idosos, essa tem um aumento, como todas, né, um aumento significativo, chegou a 9,58%. População de 0 a 14 anos, 23,08%. Taxa geométrica de crescimento, já me referi, 1,1% ao ano. Mulheres chefes de domicílio, né, praticamente mantém inalterado, 29,2%. O número de domicílios, né, 33.367, pouco mais de 700 domicílios acima do apurado em 2011, e o tamanho médio de população por domicílio se mantém também estável, 3,66 pessoas, né, por domicílio. População moradora natural do DF, 52,8, né, que já em maioria, né, e os imigrantes, né, grande maioria, quase 70%, oriundos do Nordeste. O nível de escolaridade predomina no fundamental incompleto. Eu vou pular aqui, porque senão eu acabo falando tudo que a Iraci vai apresentar na sequência. Eu vou só pegar os destaques. Um dado importante, né, com percentual acima de 3/4, tanto estuda na própria RA quanto utiliza o hospital da cidade. A ocupação, né, predomina, como em todas as regiões, serviços, né, sendo que ali, no caso, são serviços gerais e também tem um peso grande do comércio, né, 27%. A administração pública, como é normal nas regiões de mais baixa renda, né, ela tem um peso bem menor, de 10%. Vou deixar essa questão do hábito de compra para a Iraci tratar melhor. Destacar aqui, né, o fato de Santa Maria ter aumentado a oferta de emprego, né? Ela era de
26%. Esse é um dado importante. 26% em 2011 e já responde por quase 31% dos empregos, né? É aquilo que a gente já identificou no Gama, Recanto das Emas, Samambaia, Braslândia. Felizmente, nós temos tido um quadro de avanço da geração de emprego na própria cidade, né? E, consequentemente, uma redução dos empregos em Brasília para moradores de Santa Maria, que era uma ampla maioria, 42,6%, já caiu para 39,1%. A parte de infraestrutura, o Iraci vai apresentar melhor, mas tem, né, quase todo, né, a coleta de água, esgoto, energia, quase tudo, coleta de lixo, quase tudo 100%, se aproximando disso. Sim, na questão da renda, Santa Maria é aquela que apresenta o menor crescimento da renda. Em termos nominais, a renda per capita, por exemplo, ela aumenta nesse período 5,7%. Como a gente considera, né, a questão do salário mínimo, e o salário mínimo teve um aumento real, tem tido um aumento real importante, então ela vai apresentar, na verdade, esse crescimento nominal, 5,7%, ele sequer cobre a variação inflacionária da inflação no período. Então, na verdade, nesse caso, houve um crescimento, né, negativo da renda média, o que, né, leva a um decréscimo mais acentuado ainda no rendimento oferido em termos de salários mínimos. Agora, tem um dado muito interessante, né, em Santa Maria, que o número de domicílios com até um salário mínimo, que era de 10%, eram 3.339 domicílios, um pouco mais de 10% em 2011, ele caiu para 636 domicílios, né? Ele cai para 2%, né? É uma queda muito, muito forte, e talvez o administrador possa até identificar isso, mas a gente tem impressão de que seja já reflexo desse programa do governo local, do DF Sem Miséria, que aumenta, né, para aquelas famílias mais pobres, que têm uma renda, pelo padrão nacional do Bolsa Família, tem uma renda de até 70 per capita, ele dá uma complementação, né, para essas famílias. Então, isso provavelmente, né, tirou alguns milhares de famílias, nesse caso aí quase 3 mil famílias, né, dessa situação de rendimento abaixo de um salário mínimo, né? Acho que é um dado importante a ser destacado. Reflexo direto, né, imediato, de uma política pública aplicada aqui no DF. E também, um pouco contraditoriamente com a questão da renda, né, a gente percebe aí talvez o crédito, né, o Nilton possa mais uma vez destacar aqui a função do crédito, que teve um avanço grande na posse de bens, né? Automóvel, que era um pouco menos da metade da população tinha automóvel, agora dos domicílios está 53,2%, máquina de lavar passa de 64% para 77% dos domicílios, microcomputador passa de 51% para 58%, né? O acesso à banda larga passa de 42% também para 58%, TV por assinatura passa de 11% para 28%, ou seja, a posse de alguns bens e acesso a serviços tiveram um aumento muito expressivo. E, por fim, né, a questão dos responsáveis dos domicílios manteve estável a participação das mulheres, até uma pequenina queda, viu, assim, de 29,5% para 29,2%, mas isso aqui pode ser uma variação amostral. Agora, é importante, né, queria destacar, na escolaridade, a gente não teve um avanço dos maiores em relação à redução do analfabetismo, né? Ele cai de 2,4 para 2,3, mas teve um avanço importante naqueles que têm o ensino superior completo e incompleto, né? Que era um total de... Eu estou botando incompleto porque, na verdade, já é meio caminho trilhado para, daqui a algum tempo, ela chegar ao grau superior, que eram 11.080 pessoas e passou para 13.060, né? Ou seja, no prazo de 2 anos, mais 2.000 pessoas, né, aumentaram substancialmente sua escolaridade. Então, eu acho que é algo também a ser destacado. Então, né, na sequência, eu passo para a Iraci, que ela vai apresentar esses dados de uma forma mais detalhada, né?
e aí a gente volta aqui para a mesa. Mônica, na parte aqui de hábitos de compra. Que o resto o Júlio já falou. Vai voltando. Segundo o Júlio, a turma que está na geral, se quiserem vir para frente, tem bastante cadeira aqui para vocês não ficarem em pé. Agora, se estiverem correndo do ar-condicionado, se estiver muito frio, a gente dá uma diminuída também, porque de vez em quando fica lá atrás, porque o ar aqui na frente fica muito frio. Então, só complementando o que o Júlio já colocou, de uma forma bastante clara, se observou nas pesquisas entre 2013 e 2011 que não houve muita variação nos dados de Santa Maria. A taxa de crescimento foi a menor até então, das 5 divulgadas, a taxa média do DF fica em torno de 2,3% e de Santa Maria deu 1,1%. Então, não houve grande variação no tamanho da população, mas observou-se, então, uma variação mais significativa na questão da posse de bens. Em relação no hábito de compra, que o Júlio deixou para eu falar, o que se observa é que cerca de 90% da população compra alimentação na própria região, serviços pessoais 84%, serviços em geral 82%, eletrodomésticos 74%, roupa e calçados também 75%, cultura e lazer abaixa um pouquinho. E aí se percebe que a região administrativa de Santa Maria ainda mantém um vínculo forte com o Gama. Ela era parte do Gama, era um setor rural que fazia parte do Gama, depois ela passou a ser uma região administrativa, mas ela ainda continua com um vínculo forte com a região do Gama. E aí, em segundo lugar, em locais de compra, se encontra o Gama, com 12,2% na compra de calçados, roupas e calçados, e 14% na parte de eletrodoméstico. E, pode passar, Mônica, mesmo na parte também de utilização do hospital do Gama e dos postos de saúde, do posto de saúde e do hospital, ainda usam também um percentual significativo da população utiliza a área de saúde do Gama. Como o Júlio já colocou, a parte de abastecimento de água, energia elétrica, tende à universalização, está muito próximo de 100%, e agora, no esgoto sanitário, a gente ainda tem cerca de 9% com fossa, seja rudimentar ou séptica, rudimentar, que é o problema maior em questão de saúde, que é de 3,8%, que são regiões que ainda não estão com infraestrutura organizada. E aí a gente tem um problema também em Santa Maria, que o administrador vai poder falar melhor sobre isso, que é a questão da regularização dos lotes, que ainda apareceu na pesquisa que 38%, Mônica, você mudou, 38,56% ainda se encontra em assentamento ou terreno não legalizado. E um problema também detectado na pesquisa foi em relação a entulhos. A população declarou que 15% dos domicílios têm problema de entulho nas suas cercanias e 15% também tem problema de esgotamento a céu aberto, passando perto dos domicílios. Ciclovia é um fato positivo, 24% tem ciclovia próximo de suas residências. Próxima, Mônica. A renda, o Júlio já falou, aí tem a questão, embora a renda de Santa Maria seja uma renda baixa, em termos de bens, mais uma vez, ela mostrou-se forte, mais da metade da população, 53%, possui automóvel, é um percentual bastante significativo, e 37% possui bicicleta. E aí a questão que o administrador depois pode colocar para a gente, como está a questão do trânsito lá em Santa Maria e das ciclovias também, se tem ciclovias na área próxima. A questão de cultura não é o forte da região, a população tem pouco hábito de ir a museu, teatro e biblioteca, variando aí só de 2% a 5%. Mais um dado interessante, que 30% tem hábito de ir ao cinema. Então, o cinema
é um dos hábitos ainda existentes. A prática esportiva foi observada em 14% da população, sendo que 7% gostam de fazer as caminhadas. Pula essa, não posso, mas o Júlio gostaria. Mais uma vez, a torcida local é para o Flamengo. De quem torce para algum time, 50%, 50,90%. Em segunda posição, o Vasco, 14,3%. Vasco é o time do nosso presidente, e aí ele fica tristezinho, porque está sempre na segunda posição. E o Corinthians, 8%. A violência, a nossa pergunta de violência em relação ao último ano. Então, a violência... 9,3% da população declararam ter sofrido algum tipo de violência, e sendo que, principalmente, aparece o furto, com 43%, e roubo, 34%, residência roubada, 11,6%. E o local onde ocorre a maior violência é na própria região, 59%, e 30% da violência aconteceu nas residências. Próximo. E aí, aquela comparação, o Júlio já colocou, e aí, mais uma vez, só para verem os números, felizmente, o grau de instrução superior aumentou, quase 1 ponto percentual, embora o analfabetismo tenha permanecido praticamente estável, e os bens aí firme e forte, aumentando nesse período de 2 anos. E como o Júlio também colocou, a questão da renda, o índice de Gini, que mostra a desigualdade, mostrou que há uma menor desigualdade entre 2013 e 2011. Obrigada. Nalice, acende aí, por favor. Então, eu vou passar agora para o Jussânio e para a Mônica, para, na sequência, a gente passar aqui para o nosso administrador, mas eu queria já chamar a atenção novamente para esse dado da redução drástica do número de domicílios, né, com rendimento de até um salário mínimo, né? Porque eu queria fazer a ponte disso, eu acho que é importante enfatizar, né? Existe um grande esforço, né, do governo federal, do país, né, não é do governo, é do país, de um país tão rico como o Brasil, né, um 6º PIB do mundo, né, ainda ter situações de famílias em situação de extrema pobreza, né? Então, eu acho que, né, o objetivo da presidente Dilma é trabalhar para erradicar a extrema pobreza. E o governador tem colocado como meta aqui no Distrito Federal que o DF seja, até o final de 2014, a primeira unidade da federação a erradicar a extrema pobreza, né? É uma meta, uma das principais metas desse governo. E eu acho que esse dado de Santa Maria ele é muito positivo nesse sentido, né? Porque ele mostra textualmente que se tínhamos 3.300 famílias nessa condição e caímos para pouco mais de 600 famílias, significa que praticamente 80% dessa meta, né, foi atingida. Eu acho que algo a ser comemorado realmente. E um outro aspecto é a questão do esgoto sanitário, né? Eu queria até ouvir depois aqui o Neviton, porque teve um aumento, né, Iraci, na situação em relação ao período anterior, algo em torno de 9%, né, não está coberto pela rede geral, e talvez isso esteja associado aos novos condomínios, né, que eu acho que, na sua maior parte, ainda não estão ligados à rede geral, como teve, talvez, esse crescimento maior de Santa Maria, o crescimento que teve, pequeno, tenha se concentrado nessas áreas, né, dos novos condomínios. Essa questão de uma redução na cobertura da rede geral de esgoto sanitário pode estar associado a isso, ele vai nos confirmar. Então, vamos aqui para ouvir um pouco do Jussânio e, na sequência, da Mônica, e aí a gente passa para o administrador. Bom dia a todos. Bom dia ao administrador. Primeiramente, Júlio, eu gostaria, exemplo das divulgações anteriores,
Também destacar a presença importante do administrador regional na divulgação dos resultados das PIDADs, né, os resultados de cada uma dessas regiões administrativas, um levantamento que reúne informações de grande relevância e importância no contexto de se conhecer o perfil, a realidade socioeconômica da RA, a dinâmica, como a caracterização socioeconômica vem evoluindo ano a ano, por conta de cada um desses levantamentos que a Codeplan tem realizado. O Santa Maria, eu diria que é uma das regiões administrativas que a gente tem muita curiosidade assim, de estudar. Eu lembro, administrador, que aquela Santa Maria foi implantada com um potencial de empregos muito incipiente para o tamanho da população. E, associado a isso, sofrendo uma pressão enorme dos municípios que ali atravessou a pista, está no Distrito Federal. É uma situação interessante. Eu ando muito ali naquela via que liga o Gama a 040, e eu tinha uma curiosidade que, há um tempo atrás, só havia pardal de um lado, né? E eu não entendia porque o outro lado não... Aí eu falei, não, porque a outra pista está em Goiás, e essa daqui está no DF. Outra situação que envolvia a questão de ambulantes que ficavam à beira da pista, a fiscalização do DF vinha, ele saía tudo correndo e passava para o lado de Goiás, porque o fiscal não podia. Então, é uma situação, uma região administrativa que eu acho que vive com mais intensidade essa questão da sua relação com municípios goianos, ali no caso, Novo Gama, Pedregal, e Céu Azul, né? E o Júlio colocou a questão da renda. Eu também tenho essa análise que, efetivamente, o programa de transferência de renda tem um impacto muito forte nesse resultado. Na medida que a gente vai fechando o levantamento nas regiões administrativas, análises comparativas também vão aguçando o estudo, né, de identificar e conhecer as dinâmicas. Quando eu olho pelo corte da renda, eu vou separar as regiões administrativas que têm rendas mais similares. Aqui, no caso, Recanto das Emas, Braslândia e Santa Maria estão mais próximas em termos de corte de renda. E a gente verifica que a dinâmica tem diferenciações significativas. A questão da educação, a questão do quantitativo, por exemplo, da população que tem nível superior, a questão dos postos de trabalho formalizado, ou seja, e aí por que uma RA tem uma dinâmica mais favorecida do que outra? E isso é que está aí a importância dessas estatísticas, e aí a minha fala, para encerrar, está no sentido de que o gestor público, os administradores, se apropriem ao máximo dessas informações, porque para dar qualidade no seu discurso, para orientar as políticas e ações, identificar as carências e aonde o governo efetivamente possa atuar com políticas públicas de dinamização e de melhoria da qualidade de vida. Mônica. Bom dia a todos, a todas. Eu vou só complementar um pouquinho, porque o Júlio já esmiuçou, a Iraci, o Jussânio.
Mas o que a Iraci colocou, que a Santa Maria está muito vinculada ao Gama, né? Até porque Santa Maria foi desagregada do Gama. Mas Santa Maria, quando você olha por ser uma cidade que foi construída a partir do assentamento, o perfil dela está muito mais próximo de Samambaia. Por exemplo, a população, quando você pega a estrutura etária da população de Santa Maria, praticamente a mesma da Samambaia. E o que comprova mais essa questão do assentamento, que eu pensei que eu tivesse mudado, 44,72% dos domicílios de Santa Maria ainda não tem estrutura definitiva. Entendeu? E esse assentamento já é um assentamento... Escritura definitiva. E já é um assentamento, né, que já tem bastante tempo. E outra coisa relevante também que mostra que a população idosa de Santa Maria com Samambaia é a mesma, praticamente, e, como eu falei, a mesma estrutura. O que muda um pouquinho é a população jovem, mas dá para entender porque Samambaia veio primeiro que Santa Maria, né? Já está meio que consolidando, Samambaia já tem mais domicílios com escritura definitiva. E outra questão que eu achei interessante também é a questão dos migrantes de Santa Maria. Toda RA, quando você olha, ela tem um pouquinho da participação do Goiás. Santa Maria, o Goiás não apareceu como o principal construtor da população. Bom, é só isso mesmo. E vou falar também da questão da migração interna. Está claro, né, como Santa Maria foi desagregada do Gama, 49% da população, das pessoas que migraram para Santa Maria, vieram do Gama, e, em segundo lugar, 20% da Ceilândia. Então, é só isso. Obrigada. Vamos, então, aqui passar para o administrador, o Coronel Néfito. Primeiramente, bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui nesse evento da Codeplan, que fala da cidade de Santa Maria, cidade que eu administro e que eu aprendi a amar intensamente. Felicitar o Júlio, nosso presidente, Júlio Miragaia, pelo resgate da função da Codeplan. Eu acho que o principal na divulgação de todos esses dados estatísticos é o resgate da Codeplan como órgão fomentador de dados para direcionar o desenvolvimento do Distrito Federal. E, na pessoa do Júlio, eu quero parabenizar aqui a Iraci Maria, a Mônica, o Jussânio e todos os funcionários dessa grande empresa que tem que ser preservada, tem que ser cuidada, tem que ser zelada e tem que dar, sim, os rumos e os caminhos do desenvolvimento do Distrito Federal, onde eu peço a todos vocês aí uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa aí. Bem, Santa Maria, ela passa dos 122 mil habitantes. E a gente fica feliz quando vê que a maioria da população é natural do próprio Distrito Federal, 52,88%, e, aliado a isso, nós temos 51,20% de mulheres. E a única cidade do Distrito Federal com nome de mulher, ela tinha que ter, na sua maioria, mulheres, realmente. Então, a gente fica feliz com essa coincidência do dado aí. Nós temos aí aproximadamente 10% de idosos em Santa Maria, temos 23% de crianças de 0 a 14 anos, nós temos 29% de mulheres como chefe de residência, dona da casa, pai e mãe. E aí a gente dá os parabéns a essas mulheres guerreiras e ainda verifica que dentre os 33 mil residências de Santa Maria, aproximadamente 10 mil são chefiadas por mulheres. Nós verificamos aí uma grande migração por parte do Nordeste. A gente verifica
isso aí no próprio comportamento da própria cidade, a tradição. Então, eles gostam muito de festa, forró, sertanejo, isso na parte cultural. Nós verificamos também que o nível de escolaridade, ele precisa, sim, de a gente ter uma atenção melhorada, e a gente verificou que a maioria da escolaridade é fundamental incompleto, 35,66%. Isso aí reflete também na renda, que quanto maior a escolaridade, maior a renda. A gente fica feliz, pelo outro lado, com o aumento do número de pessoas com curso superior na própria RA. A gente fica feliz com a cobertura de 77,87% de pessoas que estudam na própria Santa Maria, 75% que usam o Hospital de Santa Maria, e a gente verifica que Santa Maria hoje é um grande polo de serviço. 90,38% de suas pessoas que trabalham lá na área de serviço. E isso daí a gente verifica também devido ao polo JK. Então, o Polo JK hoje é um local que vem sendo um grande polo de desenvolvimento do Distrito Federal. Então, a gente verifica que ali estão sendo implementadas grandes empresas, grandes indústrias. Nós estaremos muito proximamente inaugurando aí a Medley, uma fábrica de medicamentos, e aí nós temos a previsão da vinda da Coca-Cola, temos a previsão da vinda de grandes empresas para aquele polo industrial do Distrito Federal. E Santa Maria é uma cidade que ela é a porta de entrada do desenvolvimento no Distrito Federal, porque para vir por via terrestre da região sul, Sudeste e grande parte do Centro-Oeste, você pode vir pela BR-040, que é essa pista que passa ali no meio de Santa Maria, uma vez que Santa Maria ela engloba na sua parte urbana, e nós temos uma parte rural ao outro lado da 040, que engloba aí a região do Tororó. A região do Tororó é uma região que tem um desenvolvimento até atípico em relação a Santa Maria. A parte de desenvolvimento e de renda lá é muito acentuada, a expansão urbana naquela localidade é muito acentuada, com grandes condomínios, exemplo do Alphaville, do Santa Mônica, que estão dentro do Distrito Federal, e outros que estão ali na cidade ocidental e que usam a porta de entrada do Distrito Federal por ali e fazem o empreendimento vendendo como se fosse até mesmo Distrito Federal. Então, a gente verifica também a situação de assentamento. A gente verifica que aproximadamente 38,56% de pessoas naquela localidade, elas não têm escritura dos lotes. Nós passamos o ano passado todinho trabalhando em cima disso para que, juntamente com a Secretaria de Habitação, nós conseguíssemos a regularização de toda essa demanda retraída. E a gente tem um impasse judicial com quilombolas, e essa situação já está em fase final de conclusão, para que nós possamos estar passando as escrituras aí para esses habitantes que esperam ver sua vida regularizada. Com referência à parte da rede de abastecimento de água, energia, esgotamento sanitário, os dados eles nos alegram muito, a gente tem se esforçado muito junto com a administração para estar melhorando isso aí cada vez mais, e a gente verifica que a parte de esgoto, que aumentou a deficiência, realmente, o Júlio tem plena razão, é referente à ocupação irregular do solo, aos assentamentos em fase de regularização, que fazem parte da estatística e nos levam, como gestores públicos, a ter uma maior atenção àquela localidade, para que nós possamos levar a eles a presença do Estado, com segurança, educação, saúde e toda a parte de infraestrutura, quer seja iluminação pública, quer seja água potável e quer seja a parte de esgoteamento e asfalto. Certo? A gente aproveita a oportunidade para dizer que o levantamento da Codeplan é muito assertivo, ele
graças a Deus, a gente fez um planejamento estratégico e os dados que nos é passado estão dentro da nossa linha de trabalho. Então, esse ano, em Santa Maria, nós estamos abrindo 3 creches, estamos ampliando as escolas de Santa Maria, porque quando a gente olha que 23,08% estão na faixa etária de 0 a 14 anos, a gente tem que dar uma maior atenção à melhoria dos equipamentos públicos. Não adianta a gente aumentar a população de cidade e a gente deixar estagnado segurança pública, saúde e educação. Então, o governador Agnello, juntamente com o vice-governador Deu Filipelli, tem uma gestão muito acertada com referência a isso, e se aumenta a população, tem que aumentar a presença do Estado. Muito assertiva essa situação. Aliado a isso também, com referência a idosos, quase 10% da população de idosos. Isso aí gera, o idoso, geralmente, ele tem uma aposentadoria, isso mantém um nível estável na renda de Santa Maria e nos leva a uma preocupação de estar fomentando qualidade de vida para esses idosos. Então, a gente já tem planejado para esse ano a construção de um centro de convivência do idoso e a gente tem feito atividades culturais de forró dos idosos, passeio com os idosos da cidade, para estar estimulando essas pessoas que tanto contribuíram para o desenvolvimento do país a terem uma terceira idade, sendo a melhor idade. Aliado a isso também, a gente quer dizer que todo esse levantamento da Codeplan será analisado item a item pela equipe. Todos os pontos que foram elencados serão devidamente tabulados dentro de Santa Maria, e eles já gerarão o planejamento de 2014 e já focarão o planejamento estratégico dos próximos 4 anos aí. E a gente verifica, dentro dos dados também, que em torno de... A gente vê o dado aqui, em torno de 39,14% das pessoas de Santa Maria trabalham em Brasília, ou seja, plano piloto. Então, mais uma vez, é acertada a medida do governo em estar fazendo o VLP, o Veículo Leve sobre Pneus, que é um instrumento público de mobilidade urbana muito importante. O transporte público tem que ser prioridade do governo, e é prioridade do governo. Então, nós teremos vias que possibilitarão o trânsito e a chegada ao plano piloto em torno de 45 minutos de quem sair da Santa Maria. E, aliado a isso, nós possibilitaremos a quem mora no entorno um acesso mais rápido também ao coração do Brasil, que é o plano piloto. Então, a gente fica muito feliz, parabeniza mais uma vez a pessoa do Júlio Miragaia e todos os funcionários da Codeplan. Saliento mais uma vez a importância dos dados, e serão dados que serão apreciados com muita seriedade e serão dados que serão efetivamente o caminho a ser trilhado pela gestão pública em Santa Maria, propiciando a todos os seus moradores a melhoria na qualidade de vida, o desenvolvimento sustentável e a melhoria na qualidade de renda. Porque, se nós fizermos o planejamento de forma adequada, com certeza nós teremos abertura de novos postos de emprego, melhoraremos a qualidade de vida e mais pessoas gostarão de estar morando em Santa Maria. Um dado também que é extremamente significativo é que nós já temos, Santa Maria já tem praticamente a mesma população de Recanto das Emas e do Gama, muito próximo já, quase aproximadamente 10 mil pessoas a menos só, e nós temos muito mais do que o dobro da população de Braslândia. Um dos dados que é interessante a gente salientar, com referência, por o fato de eu ser coronel da Polícia Militar, com referência a ter sofrido violência, questão de segurança pública. Santa Maria tem trabalhado incansavelmente na melhoria da segurança pública. Isso aí eu posso afirmar para vocês que os índices de criminalidade com o programa Ação pela Vida têm sido reduzidos mês a mês. Porém, Santa Maria, como bem salientou o nosso amigo Jussânio, é uma cidade que é limítrofe do entorno sul do Distrito Federal. Nós temos os nossos vizinhos Céu Azul, Pedregal, Lunabel, Novo Gama,
Cidade Ocidental, Valparaíso, todos eles limítrofes a Santa Maria, e ocorre a migração criminal dessas cidades para Santa Maria. Então, esse índice, ele é um índice que efetivamente existe. Se nós formos mais a fundo na pesquisa, nós verificaremos, junto aos autos de prisão em flagrante e aos termos circunstanciados, que muitas dessas pessoas são do entorno do Distrito Federal. E está sendo reduzido. Com referência a esse dado, em referência a outros satélites, nós ficamos no nível de violência das 5 que já foram apuradas, nós ficamos abaixo do próprio Recanto das Emas e da própria Samambaia. Isso já demonstra que Santa Maria saiu das páginas policiais para ir para as páginas do Caderno de Cidades, mostrando que Santa Maria é uma cidade bonita, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, de pessoa ordeira, de pessoa honesta e que ama Santa Maria. Prova disso é que as compras são feitas em Santa Maria, os serviços são prestados em Santa Maria, e quem mora em Santa Maria ama Santa Maria, gosta de Santa Maria. Encerro minhas palavras agradecendo todos vocês pela paciência de ter ouvido a minha longa explanação com referência à cidade, e nós estaremos abertos a todas as perguntas aí da imprensa, que essa equipe maravilhosa aqui não precisa nem eu responder mais nada, que eles já têm todos os dados aqui, e foi um trabalho de excelência da Codeplan. A todos nós, um bom dia, que Deus nos abençoe, e muito obrigado.